possível, não recuo, mas detonaram a indicação do Bolsonaro. Parece que o presidente está desistindo e, por isso, a briga aí para colocar o filho como líder agora da bancada do PSL na Câmara dos Deputados. Mas, olha, antes de eu passar a palavra para o Lindbergh, vocês estão vendo... E o caso do Temer, que é gravíssimo, gente. Mais uma novidade daquelas notícias lá do Intercept, das gravações, das mensagens do Telegram, dando conta de uma proteção, veja bem, proteção do Ministério Público Federal ao Michel Temer dias antes do impeachment. Vamos falar sobre isso. Mas, Lindbergh, antes de eu passar para você, que eu sei que a tua língua está coçando para começar a falar sobre tanta coisa importante, eu quero dizer que eu fiquei muito esperançosa, ainda mais do que eu sou hoje pela manhã, viu, Lindbergh? Eu abri olhando as notícias e vi logo, não só no jornal Folha de São Paulo, o UOL Notícias, através da agência Lupa, mas também no estado de São Paulo, matérias bastante importantes sobre o fake news que você sofreu, Lindbergh. E mais, essas agências, tanto o Estadão quanto a Folha de São Paulo, fizeram o levantamento e mostraram a barbaridade, a gravidade e o crime que eles cometeram contra você, que, aliás, cometem contra centenas de pessoas, principalmente aquelas que estão mais evidentes, não é? E a agência Lupa, que é uma das maiores agências de investigação para detectar o que é falso, o que é verdade, o que é mentira, ela vai e explica nos detalhes, viu, Lindbergh, que aquilo que eles escreveram, Lindbergh flagrado, comprando droga, não tem absolutamente nada a ver, nada, pelo contrário, ela coloca fotos que você havia postado no dia com seus companheiros do Partido dos Trabalhadores, com seus companheiros militantes sociais lá do Vidigal, onde você estava, né? Então, eu quero aqui registrar isso, porque eu imagino o que deva ser o seu sofrimento pessoal, além, óbvio, do prejuízo político e de toda a sua família, viu, Lindbergh? Mas é isso, há uma luz ainda no fim do túnel e a gente não pode esmorecer, porque tudo que eles querem é isso, que a gente desista. E é exatamente o que nós não vamos fazer, não é? Nós não vamos desistir. Claro. Mas o Gabriel está aqui, agradeço, viu, Gabriel? Obrigado, Gabriel. Eu que agradeço, podem contar sempre comigo. É um grande advogado e aceitou o nosso convite, está aqui para bater esse papo, viu? Um papo que não é só sobre o julgamento de ontem, é sobre a situação política do Brasil também. Vamos lá, Lindbergh? Ô, Vanessa, primeiro, Gabriel, prazer ter você aqui. Já vou começar fazendo uma pergunta, mas antes vou falar desse fake news novamente, Vanessa. Você sabe que a gente vem sofrendo isso há muito tempo. Essa campanha de mentiras, difamações. Agora, o que me revolta mais, Gabriel, isso é uma área que você está atuando, é a criminalização das favelas. Você veja, eu estava subindo, ia para o encontro, com vários coletivos, estava lá Benedita da Silva, Valdec Carneiro, mas então eu subindo o Vidigal, então era um ex-senador comprando drogas. Né? É muito importante você falar da agência Lupa, que essa é a maior agência de checagem de notícias do Brasil, e eles ligaram para as pessoas, Vanessa. Falaram com as pessoas, não, ele estava aqui mesmo, ele chegou tal hora, saiu tal hora. Agora, olha só, pessoal, a gente está entrando, eu começo a achar que aquela máquina de fake news na campanha passada vai ser pequena frente ao que eles estão construindo. Porque o que fizeram aqui, Vanessa, comigo, na segunda-feira eles largaram isso 10 da manhã. 6 da tarde, milhões de pessoas no Rio de Janeiro tinham recebido. Quase todo mundo viu aqui, Gabriel. Imagina o que vai ser na véspera do processo eleitoral. Vai ser da eleição passada multiplicado por 2, 3, Vanessa. Isso é algo muito sério. Eu acho que os partidos têm que discutir, têm que colocar essa pauta do fake news como uma questão central, discutir com o TSE, com o TRE, senão isso aqui, esse processo eleitoral vai ser uma loucura. Mas vamos entrar aqui no nosso bate-papo com o Gabriel. Gabriel foi advogado da presidenta Dilma junto com o Zé Eduardo Cardoso, trabalhou no Ministério da Justiça, na AGU, chegou a assumir o posto de ministro da Justiça. Né? Gabriel, você teve com a gente em todo aquele processo de defesa da presidenta Dilma Rousseff. Eu e Vanessa,
A gente fazia parte daquela comissão especial. A notícia que saiu no El País hoje é uma notícia muito grave. Revelações do The Intercept apontam que tinha uma delação que era considerada um anexo bomba, onde o empreiteiro da Engevix falava de R$1 milhão de entrega ao Temer. Entregava aquele coronel lá, tal. Lima. E isso foi exatamente há 15 dias antes do afastamento da Dilma. Foi no dia que o Zé Eduardo Cardoso estava fazendo a defesa na comissão do impeachment. E o Janone tem a cara de pau de dizer o seguinte: o Supremo não ia aceitar a minha denúncia. A obrigação dele era denunciar. Eles vazavam tudo. A gente sabe que se aquilo fosse noticiado naquele período, talvez a Dilma não tivesse sido afastada, porque era uma bomba no meio do processo de impeachment. Eu queria que você comentasse um pouco isso, que na minha avaliação, Gabriel, todo o processo do golpe contra a Dilma, a prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro, esse pessoal da Lava Jato agiu em cima do timing político. Agora, essa revelação é muito grave, queria que você falasse sobre ela. Bom, primeiramente, um abraço a vocês, a todo mundo que está nos assistindo. Realmente, Lindbergh, é uma situação que revela algo que marcou o processo de impeachment e tem marcado o momento histórico que nós estamos vivendo hoje, no sistema de justiça especialmente. A seletividade com a qual os temas foram tratados, porque o suposto cuidado em relação ao tal do anexo bomba, o suposto cuidado tomado em relação à apresentação de uma denúncia contra o então vice-presidente, já se articulando para assumir definitivamente a presidência da República, não foi o mesmo cuidado tomado em relação aos fatos que envolviam o presidente Lula, a presidenta Dilma, né? No caso, e toda vez que se dirigia ao grupo político da presidenta e do presidente Lula, houve sempre uma falta de cuidado do ponto de vista da persecução, né? Uma falta de cuidado ao tratar, por exemplo, o grampo ilegal que foi feito no telefone da presidenta Dilma, naquele áudio que revelou um contato absolutamente legal entre ela e o presidente Lula. Então, essa disparidade já nos choca a todos aqueles que acompanharam esse momento histórico. Então, se de um lado se buscava tomar todos os cuidados antes de levar adiante uma denúncia, por que esse mesmo cuidado não foi adotado em relação à persecução contra o presidente Lula e a fatos que estavam relacionados ao contexto do impeachment, né, do golpe contra a presidenta? Esse cuidado não foi tomado. Então, no mínimo que se revela aqui, os dois pesos e as duas medidas, a falta de isonomia, que não pode estar presente num órgão do Estado responsável pela persecução penal. Isso é muito sério, isso interferiu diretamente nos rumos que a história do Brasil tomaram. Então, Gabriel, me permite interromper, Vanessa, é o seguinte: a gente estava ali no Senado, tinha muitos senadores ali, muito próximos ao Temer, a base governista, ao Temer, naquilo tudo. A gente sentiu naquele período que antecedeu a votação o clima de tensão, não era, Vanessa? Claro. Era o tempo todo circulando boato: vai estourar uma bomba. A bomba existia. Era por isso que eles estavam com medo, porque se fosse revelado essa delação há 15 dias do processo do impeachment, aquilo podia mudar tudo. A gente estava sentindo isso ali. Não é isso, Vanessa? Exatamente, veja, era todo dia e vinha uma notícia, e depois não só essas, né? Essas a gente está tomando conhecimento, mas à época, você lembra, Lindbergh, quando veio aquela gravação que envolvia o Jucá, que era líder do MDB, presidente nacional do MDB, falando abertamente do golpe, dizendo isso: não, a Dilma tem que sair, né? Dizendo só falta convencer o PSDB, e o acordo é com o Supremo com tudo. E isso, à época, já era suficiente.
E essa notícia que a gente descobre agora, veja, porque... E agora até parece que o Janot reconhece isso no livro dele, né? E a desculpa que você disse que ele usou, nossa, mas o Supremo não ia aceitar. É isso que o Gabriel disse, utilizaram de uma gravação ilegal, com conteúdo que não tinha absolutamente nada que incriminava, não é, Gabriel? Nem Dilma, nem Lula usaram isso para quê? Para impedir o Lula de ser ministro, impedir ele de entrar na articulação e viabilizar o golpe. E agora a gente descobre que dias antes do afastamento, primeiro, né, da presidente Dilma, com a abertura do processo, o Janot, o Ministério Público todo, e era bom a gente ler o que eles escrevem. Era bom dizer o seguinte, o Ataíde disse, pessoal de Brasília apresentou nesse documento, olha aqui, Ataíde, que é um procurador, diz o seguinte, pessoal de Brasília e Lauro, o Antunes apresentou neste momento mais 2 anexos, estão forçando a barra aqui, informo que a opinião de Curitiba é contrária ao acordo. Ou seja, Curitiba que barrou tudo, não permitiu. Eles é que deram a linha, eles é que deram a ordem. E o Janot prontamente aceitou. Agora, Lindbergh, você viu o que o Janot escreveu no livro dele? Você viu o que ele escreveu? Que eles estavam, assim, assustados e empolgados com o nível de popularidade que eles tinham à época. Eles chegaram, ele disse assim, olha, nós só não nos comparamos a Jesus porque eu não queria cometer o mesmo erro que um Beatle, não mexer com religiões, mas isso aqui é uma coisa inusitada e isso subiu a cabeça deles, essa tal popularidade, né? E depois a gente lê exatamente como ele escreveu no livro, mas é muito grave mesmo. Ô, Gabriel, você acha que se à época isso tivesse sido lançado, o que é que teria acontecido, Gabriel? Vanessa, vocês vão se lembrar, porque eu estou me desprendendo aqui de chamá-los de senadores, tá? Vejam só, ao longo de todo o início do processo, nós sustentamos na defesa, e vocês de forma brilhante nas tribunas, sustentávamos que havia um desvio de finalidade naquele processo, que maculava ele desde o seu início, quando nós apontávamos uma série de condutas já organizadas pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, contra a presidenta Dilma Rousseff, revelando um certo revanchismo do então presidente da Câmara em relação à presidenta por não conter as investigações da Lava Jato. Isso foi uma das bases e tese fundamental para que nós apontássemos que aquele processo de impeachment, aquele golpe, era eivado de um vício original. Agora, esse vício contaminava não só as atitudes do então presidente da Câmara, como também dos próprios órgãos de investigação, que em alguma medida tiveram todas as garantias por parte do Poder Executivo da não interferência, na verdade, uma conduta que deve ser exaltada por ser uma conduta republicana, de um lado, então a presidenta Dilma sofria todas as consequências por manter essa atitude republicana e não deixar e não interferir no trabalho dos investigadores, e, de outro lado, o que vinha dos investigadores era justamente aquela punhalada, não nas costas da presidenta Dilma, mas nas costas da democracia, porque eles também agiam, eles próprios, em desvio de finalidade, em abuso de poder. Em abuso de poder, porque já foi revelado em outros diálogos, não, no livro do ex-procurador Janot, que a força-tarefa tentou interferir na ordem das denúncias do Procurador-Geral da República. Neste caso, se revela que também interferiu para que determinados fatos não fossem tornados públicos. E aqui não quero nem entrar no mérito se havia ou não fundamento para se firmar o acordo. Eu quero entrar no mérito de forma antecipada, né, e antecedente, no desequilíbrio e na falta de isonomia no tratamento das questões. Então, se não havia base para se levar adiante esses fatos em relação ao vice-presidente, quais foram os critérios que levaram a cabo todas as perseguições que foram feitas contra Lula e contra a presidenta Dilma? Olha, Lindbergh, olha aqui o que o Janot escreveu no livro dele, abre aspas, eu só não diria que éramos mais populares que Jesus Cristo,
porque não quero cometer o mesmo erro de um dos Beatles, que ousou tocar em um mito religioso sem dar conta do peso da religião. Fecha aspas. Aí abre aspas novamente. O fato é que nós, procuradores, juízes e policiais, experimentamos uma popularidade nunca antes vista no meio jurídico. Fecha aspas. Era isso. E numa outra gravação, ele, na segunda denúncia, Lindbergh, na segunda denúncia contra o presidente Lula sobre o sítio de Atibaia, eles monitoraram o tempo que eles iam lançar aquela denúncia, fizeram buscas em todas as operações Lava Jato, em todos os estados, para saber se não ia haver qualquer nova operação. Porque, segundo eles, se houvesse qualquer nova operação, a festa deles seria prejudicada, ou seja, tratam a denúncia contra uma pessoa, aliás, o presidente Lula, como uma festa. Não, olha, eu sinceramente, por isso que a gente diz, viu, Lindbergh, se o Supremo não tomar providências, o Conselho Nacional do Ministério Público de Justiça, esse Brasil vai por ladeira abaixo, não tem mais controle. Ô, Vanessa, vale dizer que ontem a presidenta Dilma, o presidente Lula foram absolvidos sumariamente por um pedido, a procuradora pediu absolvição sumária do presidente Lula e da presidenta Dilma daquela denúncia feita pelo Janot, né, do quadrilhão do PT, que não tinha nem pé nem cabeça. Agora, o Janot tem que entrar para a história nesse caso aí. Ele não denunciou, seguraram as informações junto com os procuradores da Lava Jato, porque estavam atuando em cima do timing do impeachment. Eles sabiam que qualquer coisa contra o Temer, uma delação como essa, vale dizer, Gabriel, que o Temer foi preso agora em cima desses fatos, que eles lá atrás disseram que eram frágeis. Pode até ser que sejam frágeis, mas se fosse de um petista, estava na capa dos jornais no outro dia. Mais grave, a questão grave é essa. É que eles atuaram em cima do time político, ficaram quietinhos ali, porque eles estavam nessa de tirar a Dilma para o Temer assumir. Gabriel, vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Está mais ou menos pacificado nos jornais, quando a gente lê, a ideia é de que na próxima semana vai ter uma maioria para rever a prisão em segunda instância. Como é que está o clima em Brasília sobre isso? Lindbergh, eu estou com expectativa muito positiva em relação ao julgamento. Primeiro porque a ação, e aí tive a oportunidade, a honra de também ser nomeado advogado pelo PCdoB na ADC 54, então, desde o início aí na composição dos argumentos, e muito convicto de que nesse atual momento histórico, a consciência não só dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas de toda a comunidade jurídica, em vários setores da sociedade, de que nós precisamos valorizar a ação aos direitos e às garantias individuais. Eles foram vilipendiados aos fatos e a forma como foram manietados. Então, não há uma incompatibilidade entre a Constituição Federal vigente, a Constituição Federal que protege a presunção de inocência, e o uso dos instrumentos estatais para a persecução penal. O grande problema do nosso sistema de justiça hoje não é a Constituição Federal, como alguns querem apontar. O maior problema é a falta de eficiência dos órgãos responsáveis pela investigação criminal, que agem muitas vezes como criminosos para lidar com as suas funções. Então, uma Constituição que foi construída depois de diversos anos de história e luta do povo brasileiro não pode ser colocada em xeque pela atitude irresponsável desses órgãos de investigação, que cada vez mais revelam a sua incompatibilidade com os cargos que ocupam. Então, essa consciência, na minha opinião,
tem crescido em diversos setores da sociedade e nos setores da Constituição, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal. Então, a expectativa é positiva. O debate hoje já se revelou muito simples. A grande questão é valorizar o que foi escrito pela Constituição, que é muito nítida ao dizer que o trânsito em julgado da sentença penal, a legislação infraconstitucional, e aí deve ser feito um registro do trabalho do parlamento, que muitas vezes é criticado, com razão, por produzir leis penais em geral que aumentam o encarceramento em massa. Mas dessa vez, quando acertou o parlamento e referendou o princípio da presunção de inocência, teve o seu avanço legislativo contido por uma interpretação judicial. O tema ficou muito claro agora. A grande questão é reforçar os preceitos constitucionais ou admitir que, por meio de uma interpretação inconstitucional, se promova o atual estado de abuso de poder por meio de órgãos de investigação criminal no país. Nós não podemos aceitar isso, e essa consciência coletiva foi assimilada e está sendo assimilada por diversos setores na área jurídica. Se avalia que há necessidade de manter alguém preso preventivamente, que se assuma o ônus, o órgão de investigação, e demonstrar a necessidade da prisão, e o judiciário de fundamentar, e não de se escudar numa interpretação que retrocede o processo civilizatório brasileiro e todas as conquistas da Constituição. A avaliação, portanto, é positiva. Acho que se criou um clima favorável para o provimento das ações. Viu, Lindbergh, eu quero dizer que eu não assisti todo ontem. O julgamento ele iniciou com as apresentações dos advogados, né, das partes. A grande maioria que falou ontem falou, obviamente, em defesa da Constituição brasileira, ou seja, a possibilidade da prisão, do cumprimento da pena a partir da sentença transitada em julgado, não é? Agora, em relação a isso, eu quero dizer o seguinte: o presidente Lula também se manifestou ontem. Se manifestou dizendo o seguinte, que a expectativa dele não é em relação a essa nova compreensão por parte do Supremo Tribunal Federal, que a expectativa dele é pelo julgamento em relação à sua inocência. E, nesse caso, ele tem razão, porque abriu a sessão ontem o ministro Toffoli, que, aliás, foi alvo de muita crítica do relator, ministro Marco Aurélio, né? Ele não perdeu tempo, Marco Aurélio foi duro em relação ao Toffoli, porque o Toffoli, essa matéria que começou o julgamento ontem, ela era para ter sido julgada lá atrás, e o presidente Toffoli, né, não permitiu com que isso acontecesse, o Marco Aurélio não arregou, não, ele foi duro em relação ao ministro Toffoli ontem, né? Mas o Toffoli abriu a sessão dizendo o seguinte, que esse julgamento não é uma questão específica, é uma questão geral, sobre a interpretação, o entendimento da letra constitucional brasileira, ou seja, não é a questão do presidente Lula. E aí, Lindbergh, olha a diferença, Gabriel. No passado, quando isso estava em pauta para ser julgado, há um ano, mais ou menos, há uma maior confusão. O general Vilas Boas fez logo um Twitter ameaçando de uma intervenção militar, foi isso que ele fez, né? E, à época, foram muitas as ameaças, e o Supremo recuou. Quando agora a gente viu, né, de forma assim, eu entristecida, porque ele se apequenou ainda mais do que vem se apequenando, não é? Porque ele deixou ser usado indevido, seu nome, não é? Novamente vem o ministro, vem o general Vilas Boas e faz uma manifestação grande, achando que ia voltar atrás, ou seja, não há mais clima, porque depois disso tudo que foi revelado pelo Intercept, depois disso tudo, porque vai ser, se o Supremo não tomar nenhuma atitude, nenhuma providência para retornar à legalidade democrática ao Brasil, não é? Ele próprio vai ele próprio, o Supremo, não é? As instâncias superiores da justiça brasileira vão estar se autodesmoralizando. Então, eu quero dizer, Lindbergh, que é uma esperança, não só para o Lula, mas uma esperança para muita gente que, de forma assim, ilegal,
está sendo penalizado, não é? Muita gente por conta disso. E olha, foi em 2016 que eles mudaram a interpretação, como foi também em 2016, que agora a gente ficou sabendo, agora ontem, hoje, não é? Em 2016 que o Ministério Público rejeitou uma denúncia contra Michel Temer, ou seja, tudo aconteceu em 2016 para viabilizar a saída da Dilma e para inviabilizar a possibilidade do presidente Lula, né, para viabilizar a saída de Dilma e inviabilizar uma candidatura de Lula. Mas isso tudo está entrando nos eixos, eu acho, Lindbergh. Eu acho o seguinte, na verdade, você falou tudo, Gabriel. Eles mudaram essa interpretação lá atrás, era para prender o Lula. Era o golpe. O golpe não é só o afastamento da Dilma. Era o afastamento da Dilma e a prisão do Lula que ia ganhar a eleição. Isso está muito claro. Agora, veja bem, eu achei engraçado o ministro do Supremo, porque o tal do deputado Francisquini quis pautar a PEC, né? A PEC que estabeleceria a possibilidade de prisão em segunda instância, né? Aí eu vi um ministro do Supremo dizendo o seguinte: isso não pode mexer nem com PEC, porque isso é cláusula pétrea. Aí, quer dizer que a interpretação do Supremo pode mexer com a cláusula pétrea, né? É como se... foi uma loucura. Aquela decisão de 2016 foi uma loucura. O texto constitucional é literal, né? Literal. Então é impressionante. Você sabe que eu sempre digo aqui, Gabriel, que Vanessa é muito otimista. Toda vez que vai uma coisa para a justiça, ela diz, vai agora. Mas eu confesso que dessa vez também, eu acho que as condições estão dadas. Eu acredito que na próxima semana vai ter esse desfecho favorável. A minha pergunta, Gabriel, é o seguinte: tendo uma decisão de maioria, né, pode ser 6-5 ou 7-4, Marco Aurélio falou que achava que era 7-4. Tendo a decisão, o Lula sai da prisão em quantos dias? É imediatamente? Escutou, Gabriel? Vanessa? Eu não estou ouvindo, acho que o Gabriel congelou. Então, Lindbergh, no caso de uma decisão favorável... Agora sim. Estamos. Sim. Eu estava ouvindo. Sim. Pode falar, Gabriel. Não voltei? Pode Voltou? falar, Gabriel. Então... Pode falar. Havendo uma decisão que prestigie... Estão me ouvindo? Havendo uma decisão que prestigie o artigo 5º da Constituição, essa decisão, referendando o princípio da presunção de inocência e o artigo 283 do Código de Processo Penal, ela tem que ter validade a todos aqueles casos de pessoas que estão condenadas em segunda instância e presas sem que haja qualquer fundamento outro para sua prisão. Neste caso, como perguntado pelo Lindbergh, pelos autos do processo do presidente Lula, ele já teria, por conta dessa decisão, a legitimidade, assim como outros tantos acusados que estão presos com base neste tipo de decisão judicial, a serem soltos, né? Eu tenho para mim, não só por minha opinião pessoal, mas por toda uma análise acadêmica e jurídica, que uma vez tomada a decisão e adquirido o direito subjetivo a gozar de um direito de liberdade, ele deve ser imediatamente cumprido. Então, tomadas as providências de praxe para a liberação, deve ser liberada a pessoa que está presa. Nem sempre é assim que se comportam os agentes públicos. Por vezes passam a encontrar algumas formas de retardar o cumprimento da decisão judicial. Na minha opinião, todas as pessoas presas, sob o fundamento da decisão do Supremo Tribunal Federal de 2016, referendada na medida cautelar das ações diretas de constitucionalidade, devem ter
as suas prisões revogadas. Não é um universo tão grande de pessoas como alguns tentaram fundamentar, mas as pessoas que estão presas sem haver o fundamento e a legitimidade constitucional, na minha opinião, devem ser imediatamente soltas a partir do momento em que consideradas e tomadas as providências de praxe, a revisão, no caso do processo, para checar se há ou não a edição de algum decreto prisional por conta de um fundamento de preventiva ou outra fundamentação para a prisão. Gente, imagina o que vai ser próxima semana. Eu, inclusive, Vanessa, estou viajando para Buenos Aires na quarta-feira à noite, porque domingo lá é eleição na Argentina. E eu vou ser observador, vou estar lá fazendo parte da delegação do PT, Mercadante vai estar também. E domingo eleição na Argentina. Pelo jeito, vai ser tudo ao mesmo tempo aqui na América Latina. Vitória do Alberto Fernandes, libertação do Lula, porque o julgamento é no dia 23, né? Ninguém sabe se acaba no dia 23. Se acabar no... Eu acho que não. Hein? Porque ainda faltam a manifestação de vários advogados representando várias entidades, né, Gabriel? Eu acho que mais 3 ou 4. Ainda falta o Ministério Público, a Advocacia Geral da União, e aí os votos dos ministros. Mas vai começar às 9 horas da manhã, pelo que eu ouvi. Gente, se voltar e libertar o Lula, eu largo a eleição da Argentina e volto para cá. Porque não quero estar distante de uma coisa histórica tão importante quanto essa. A libertação do Lula é uma mudança muito grande na conjuntura. Lula poder andar de novo pelo país. Imagina isso, Gabriel. Imagina isso. É revoltante tudo que a gente passou, né? Tudo que a gente viveu, né? Como eles atuaram. Mas, cara, o Lula de volta, porque essa decisão da segunda instância... ele fica livre para circular pelo país. Não é progressão de regime, né? E aí depois viria a discussão sobre a falta de isenção do Moro. Porque se aprovado aquele habeas corpus, o inquérito volta ao início, né? Isso aí é importante porque restabelece os direitos políticos também. E eu digo mais, também dá a ele o direito ao julgamento justo, que é isso o que todos nós defendemos, porque vamos lembrar, o presidente Lula foi denunciado sem uma prova, né? Por convicção. Não sei se vocês atentaram. Se houver a mudança, havendo essa mudança na questão de segunda instância, o Supremo vai ter que enfrentar a questão do Lula de alguma forma, Gabriel. Ele tem 2 caminhos. Ou ele declara que faltou isenção Moro e o processo volta ao início, ou ele vai ter que julgar o presidente Lula. Vai ter que julgar, porque passando do STJ é o STF. Eu, sinceramente, acho que é tudo muito mais simples para o Supremo, porque as provas estão aí, uma decisão nesse habeas corpus declarando que faltou isenção ao juiz Sérgio Moro e fazer o processo voltar ao início. Eu não sei qual a sua opinião. Fala, Vanessa. Não, antes do Gabriel falar, e aí, Lindbergh, a gente não pode afastar de todas essas decisões que envolvem o Supremo e que estão próximas a serem adotadas, que é isso que você disse, o Supremo ele não vai poder se omitir de responder ao chamamento que está sendo feito, não é? Então, o que envolve isso tudo é uma questão política da mais extrema instabilidade. Eu acho que isso vai pesar também. Nós vamos já começar a falar sobre essa briga, né, do PSL, o partido do Jair Bolsonaro, né, e de uma grande bancada de deputados, que a cada hora a briga aumenta. Tanto que hoje, quando a gente foi colocar qual era o título do nosso programa, a gente viu que nós tínhamos muitas coisas para falar. Então, não, vamos colocar logo assim, pega fogo cabaré, né? O Joe não acreditou, não queria colocar, colocou de última hora. E a primeira mensagem que vem aqui é do Cláudio Alves. O Cláudio Alves, logo no começo do programa, Lindbergh, ele disse o seguinte: vistam-se rápido, pois o cabaré está em chamas. Essa foi a avaliação do Cláudio Alves. Também aqui os resistentes, Eduardo,
Moreira dizendo que hoje, 17 horas, eu estarei com eles no canal Os Resistentes e que o nosso canal, a esquerda, também pode fazer transmissão. Vamos cuidar de tentar fazer isso também, tá certo? São parceiros. Vanessa, Gabriel, eu vou ter que deixar vocês por um problema. Você sabe que eu estacionei o carro, eu estou com o carro parado aqui, mas eu tenho um compromisso agora, a vida nossa não para, e hoje vou ter que sair um pouquinho mais cedo. Só quero dar uma opinião, sei que vocês vão continuar falando aí. Olha, nessa briga do PSL. Não, mas bem que se eu for dar uma opinião, eu vou... Não, fala. Não, eu acho o seguinte, veja bem, eu acho que esses deputados aí vai ter uma pressão muito grande do Palácio, essas manchetes dos jornais de hoje, e esses deputados foram eleitos com o discurso do Bolsonaro. E, Vanessa, isso que fizeram contra mim de fake news, quem está no comando dessa história de comunicação de WhatsApp é um comando centralizado, o tal do Carlos Bolsonaro, entendeu? Então, eu diria o seguinte, eu acho que o Bolsonaro vai enquadrar, vai virar essa turma não vai aguentar a pressão. E o plano do Bolsonaro é um plano muito claro, de construir uma hegemonia nessa direita, uma hegemonia bolsonarista. Quem brigar com ele, eles vão para destruir. Então, esse delegado Valdir aí, por exemplo, para mim não se sustenta muito tempo. E eu acho que é uma ação orquestrada por essa turma de construir, volto a dizer, uma grande hegemonia bolsonarista nessa turma de centro-direita, tentando enquadrar todo mundo. Quem não vier, eles vão com a máquina de destruição em cima, porque eles foram eleitos, por isso que eu digo peso, eles foram eleitos em cima do discurso do Bolsonaro. Não é fácil romper com isso. Entendeu? Então, essa é a minha opinião. Eu peço desculpas, Vanessa. Peço desculpas, Gabriel. Um abraço. Valeu, Lindbergh. Abraço. A gente continua, né, Gabriel? Gabriel, eu sei que não é muito a tua área, mas é também. Você não apenas é uma pessoa do direito, mas que viveu e vive ainda essa grande confusão, no meio dessa grande confusão política. É até bom ouvir opiniões políticas de pessoas como você, não é que não estão lá no meio, mas não envolvidos diretamente. O que eu acho em relação ao que o Lindbergh falou é o seguinte, eu acho que eles podem chegar a uma situação de perder o controle. Eles quem? O próprio presidente da República. Ele pode chegar a uma situação de perder o controle. E aí não é tão fácil para ele assim enquadrar todo mundo, né? Tanto que ele tira Joyce Hasselmann, que é do seu partido, da liderança do governo no Congresso Nacional e coloca quem? Coloca alguém do MDB, não é? Alguém cujo discurso, como lembrou o Lindbergh, eram os principais alvos. Não, porque agora é a nova política, ele está se acabando com isso. Olha, e aí eu vi uma fala da Joyce Hasselmann perguntando para ela, mas e agora? E a senhora vai fazer o quê? Que a senhora não é mais líder. Ela disse, eu vou cuidar do meu mandato, eu vou cuidar da campanha para a Prefeitura de São Paulo e vou continuar combatendo a corrupção. Gabriel, combatendo a corrupção, eles, veja, qual é o alvo da briga deles? É dizendo assim, não, o culpado dos laranjas é você, quem fica com o dinheiro dos assessores do gabinete é você, porque eu que tenho gravação, eu que tenho isso, eu é que detono, e se xingando. Ou seja, eles não estão disputando um projeto político, eles estão assim chafurdando, eles estão na lama, é isso que está acontecendo. E eu, Gabriel, às vezes eu fico pensando, será que o povo brasileiro não está se dando conta disso? Mesmo apesar de todos os fake news? De nossa parte, o que eu acho que nós temos que fazer? Nós não temos que ficar olhando pelo retrovisor. Ninguém mais vai devolver agora o mandato da Dilma, ninguém vai voltar mais atrás de muita coisa que eles fizeram, não vamos revogar agora a reforma trabalhista. Lamentavelmente, a reforma da Previdência está sendo aplicada, mas a gente pode salvar ainda muita coisa. A gente pode salvar as empresas públicas, não é? A gente pode voltar a ter uma política externa mais favorável ao Brasil, inclusive ao processo produtivo brasileiro. Isso a gente pode. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter o povo de volta, o povo do lado de cá, não é? Então, eu não acho que... O que é hegemonia? Ele quer hegemonia. Hegemonia ele não vai ter nunca. Ele vai ter que escolher com quem ele governa, porque ele vai ter que ter, nem que seja para temas, né,
alguma maioria, algum equilíbrio para se manter no poder, alguma estabilidade que lhe mantenha no poder, não é? Mas eu acho que eles estão ainda num caminho, pode superar, mas está num caminho muito perigoso, Bolsonaro, mas muito perigoso mesmo. Eu acho que eu não afastaria a possibilidade de logo nos próximos dias, sei lá, de ter uma forte denúncia contra ele, porque aquilo que o delegado Valdir falou, aquilo é muito claro. O delegado Valdir chamou ele de vagabundo, olha só, chamou o presidente de vagabundo e continua líder do partido do presidente, chamou ele de vagabundo, dizendo que ele que vai detonar, que ele vai destruir o Bolsonaro e que ele tem as provas. Aí depois ele veio e disse, não, e pior, tu viu, o Gabriel, eu fiquei danada por causa disso, porque ele sempre usa do machismo para dar exemplo, né? Ainda o safado diz o seguinte, é como mulher traída, mulher que apanha, mas depois volta para o aconchego. Pelo amor de Deus, não tem mulher que apanha e que volta para o aconchego, não. As mulheres que fazem isso, coitadas, é porque elas são obrigadas a fazer isso por sobrevivência, por garantia da permanência e do cuidado dos seus filhos e da sua própria família, não é? Mas ele teve que dizer isso, só que isso não apaga tudo que ele disse antes. E a gente vê que a traição entre eles, em 2 dias, Gabriel, foram 2 gravações. 2 gravações que foram divulgadas por quem? Por eles mesmos. Como é que você está vendo isso, Gabriel? Vanessa, até nas minhas aulas legislativo, eu costumo falar muito sobre esses temas da conjuntura, e que não são só da conjuntura brasileira. Nós estamos vivendo um momento em que o próprio Estado de Direito, o próprio modelo de democracia, problemas da sociedade deixam de ser discutidos para que nós entremos em debates que fogem completamente da base material dos problemas vividos hoje. Anteontem saiu o dado de que o Brasil está batendo novamente recordes de desigualdade. A situação do emprego no país hoje, o desmonte do sistema de seguridade social, tudo isso, todas essas questões passam a ser secundarizadas por um modelo de governo que se repete também em outros países, que tentam implementar uma agenda que é incompatível com as aspirações da população. E não à toa apoiam o desmonte da Constituição, desde a sua esfera social aos direitos e garantias fundamentais mais básicos. Todo o debate que nós fizemos na primeira parte do programa dialoga com isso que nós estamos tratando aqui. É um governo que tem uma agenda e um conjunto de discussões completamente desconectada do que são as aspirações da população, por ter emprego, por combater a desigualdade, para superar o nosso passado colonial, para superar o nosso passado escravocrata. Em algumas situações como a que nós estamos vivendo hoje, talvez a população, por diversos motivos, acabou aderindo parcialmente a essa agenda que ofusca a real solução dos problemas. Mas o fato é que essa agenda é incompatível, mais cedo ou mais tarde, com o futuro de uma nação. Né? É uma agenda que dialoga muito mais com fatos como a morte de Marielle e de Ágata do que com a necessidade de recuperar do passado colonial e escravocrata. Certamente, com a tomada de consciência, com a mobilização popular, esse período vai ser superado, porque se não for, o processo civilizatório entra sim em risco, porque essa escalada mostra cada vez mais a capacidade de colocar em xeque as conquistas civilizatórias mais básicas. Eu jamais imaginei que nós poderíamos viver um cenário como esse no Congresso Nacional, que por tanto tempo eu trabalhei, né, em que pessoas proeminentes no processo político tratam o presidente da República com palavras de baixo calão, né, num momento histórico tão grave como esse, para a nossa população pobre, periférica, para a nossa população desempregada, para os negros e negras jovens do nosso país hoje que veem o quadro de desigualdade afetá-los mais diretamente nesse momento de crise. Tudo isso que está acontecendo é incompatível com as necessidades do nosso país e com a necessidade de construção de um projeto de nação.
Olha, Gabriel, eu acho que do ponto de vista do conteúdo, você tem plena razão. Esse é o nosso maior objetivo. Eu acho que o nosso grande desafio é ver como a gente une a população brasileira para estancar essa sangria que nós estamos vivendo, que é isso que você diz, não é? Não só eles não têm alcançado a recuperação da economia brasileira, como a política que eles aplicam, elas têm empobrecido a cada dia mais a população, e conforme o tempo passa, mais pobre o povo vai ficando, né? Ao lado dessas notícias todas, Gabriel, dessa briga toda, o que tem? A notícia de que, enquanto o Bolsonaro está brigando, né, PSL, seu partido, como você diz, uma situação de completo desrespeito, porque é um presidente da República chamado de vagabundo, né? Bom, mas é isso que ele foi, ele passou a vida inteira chamando os outros desse jeito, agora ele está sendo chamado, né? E parece que isso é normal, eles naturalizam isso, e que não é natural, não é, Gabriel? Ficam dizendo, porque corrupto é você, aí o Bolsonaro ameaça de denunciar no Ministério Público o presidente do PSL, o Bivar, por desvio de recursos. Aí o Bivar disse que vai denunciar os filhos do presidente por conta do Queiroz, por conta de rachadinha, não é? É uma coisa louca, ainda tem coragem de falar em corrupção. E lembrar, Gabriel, nisso tudo, nessa situação, quem é o ministro da Justiça? Como é mesmo o nome, Gabriel, do ministro da Justiça? Sérgio Moro. Pois é. Você veja, o paladino da moralidade, aquele que fez tudo o que fez, segundo ele, para combater a corrupção, está lá, ministro da Justiça, caladinho. O que é isso, minha gente? Então, olha, eu quero aqui agradecer mais uma vez o pessoal que está no nosso chat, muita gente aqui. Nós não estamos conseguindo ler, porque a gente está tão empolgado em falar, não é, Gabriel? Que a gente lê pouco aqui. Mas aqui estão dizendo o seguinte, que tem gente aqui achando que nós estamos muito otimistas, e que eles acham que, a Kátia, que acha que as elites brasileiras, a elite brasileira não vai admitir Lula livre. Acho que a gente está otimista demais. Mas é aquilo que a gente estava falando, né, Gabriel? Nós não só estamos sendo otimistas, nós estamos analisando fatos concretos, tendências evidentes. Claro que tudo pode mudar, em uma semana muita coisa pode acontecer, mas permanecendo do jeito que as coisas estão, a gente crê que estejamos vivendo sob novos ventos. E que ventos seriam esses? Do retorno à normalidade democrática, é só isso. A atitude e uma decisão favorável à Constituição por parte do Supremo Tribunal Federal, o que faz isso? Ele apenas repõe a normalidade democrática. Ele desfaz aquele absurdo que você mesmo disse aqui com muita propriedade. Aquela interpretação de 2016, aquilo foi encomendado, e o Supremo Tribunal Federal recebeu a encomenda, não sei se por temor ou por quê, né? O Toffoli disse numa longa entrevista, né? Não, que teve uma hora que o Supremo atuou como mediador para evitar uma crise maior. Lembra, Gabriel? Para evitar um golpe, foi isso que ele falou, não é? Você lembra, né? Foi isso que o presidente Toffoli falou. Mas de tal sorte que a gente está achando que podemos estar trilhando agora um caminho que nos retorne ao processo democrático, não é? Agora, Gabriel, você viu as notícias seguidas? Porque de um lado está assim, a briga do PSL, essa confusão toda, a instabilidade, mas no outro lado dando conta de reuniões dos presidentes do Congresso, do Senado e da Câmara, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, com o ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, já estabelecendo a nova agenda econômica. E o que é a nova agenda econômica na prioridade deles? Eles não vão querer votar reforma tributária esse ano, não vão. Eles vão querer votar, talvez, duas coisas. Medidas que estabeleçam um gatilho para o cumprimento da lei do teto, ou seja, possibilitando congelamento salarial, um monte de coisa, e a outra seria a reforma administrativa, que essa é um golpe profundo no aparato do Estado no que diz respeito à execução das políticas públicas. E você, Gabriel, que atua na área da defesa dos direitos humanos, dessas questões sociais,
se eles colocarem isso em prática, o que nos espera? O que espera o povo brasileiro? Se eles colocarem os gatilhos aí para fortalecer e aprofundar a aplicação da emenda 95, ou seja, o teto de gastos. Vanessa, é gravíssimo. Isso me lembra a situação que nós vivemos depois de assinada a Lei Áurea, aquele fatídico momento histórico que depois de uma abolição da escravatura, em lugar de se discutir políticas públicas para integrar o país, para superar o racismo, a discussão no Congresso das elites brasileiras foi a discussão da crise da lavoura. A lavoura teria uma crise em que a superação da mão de obra escravizada geraria mais prejuízos econômicos se não fosse feita de acordo com a agenda das elites brasileiras. Nós estamos vivendo um déjà vu, né? No momento em que mais cresce a desigualdade, em que mais pessoas vão habitar abaixo da linha da pobreza, em que a população sofre as consequências de um período longo de recessão, estão se discutindo mudanças econômicas e reformas que mais penalizam a população, né? A discussão que se teve sobre a reforma da Previdência, que alguns ousaram chamar de acabar com privilégios, né? Da pessoa que recebe até 2 salários mínimos e tinha direito a um abono salarial, que ia sendo tungado pela proposta do governo, da pessoa que trabalha em situações de periculosidade, em situações insalubres e que tem prejuízo da sua aposentadoria, enfim, toda uma agenda que dialoga justamente com os reais fatores de crise que são provocados por essa desigualdade. Então, me traz muita preocupação que o país ainda não tenha reencontrado uma agenda do seu desenvolvimento social. Acho que esse período histórico é um período para nós nos reencontrarmos com a necessidade de mobilização popular. Você leu aí a manifestação de uma espectadora do programa, que eu acho que nos coloca também sob a necessidade de nos organizarmos, né, e de levar cada vez mais ao debate público a posição daqueles que estão sofrendo as consequências dessa agenda econômica. Acho que aí está a chave e a saída para que essa situação melhore, né? A exemplo do que tem acontecido hoje na discussão da primeira parte do programa, da mobilização da comunidade jurídica, acadêmica, em torno de um tema que recupera o rumo da Constituição, é preciso cada vez mais que nós nos organizemos para combater essa agenda econômica que pune, mais uma vez, os mais pobres do país. Olha aqui, Gabriel, a manchete hoje, uma das manchetes do jornal Estado de São Paulo de hoje, a manchete principal é óbvio, veto a Eduardo e áudios com ameaças abrem guerra no PSL. Essa é a manchete principal, mas logo ao lado, Gabriel, vem o seguinte: governo faz pacote para cortar 30 bilhões de despesas. Que despesas são essas? Despesas, entre aspas, né, que são os investimentos na educação, os investimentos na saúde, né, na proteção, no aparato de segurança pública, não é? São esses 30 bilhões. Aí, olha o que eles dizem. Eles dizem que uma das principais apostas do governo, que seria a reforma tributária, né, e a gente teria uma esperança na reforma tributária, tanto que as oposições já apresentaram no Congresso uma proposta de reforma tributária solidária. O que significa isso? Cobrar mais de quem tem mais, ou seja, das grandes fortunas, dos ricos e poderosos, das distribuições de lucro e dividendos, que não paga 1 centavo de tributo, mas eles estão dizendo que essa aí vai ficar para depois. E agora eles estão preparando uma nova emenda constitucional emergencial, cujo objetivo é garantir o cumprimento do teto de gastos, ou seja, isso que a gente está falando. É algo assim, viu, Gabriel, é algo assim que, como você diz, dói o coração, machuca, porque eles vão prever, inclusive, nessa PEC emergencial, a possibilidade não só de congelamento salarial, mas também de diminuição de salário, e não é só de servidor público, é de todo mundo, inclusive salário mínimo e tudo mais, não é? Ou seja, eles vão tirar mais recurso que circula na economia, né, do que já tiram hoje. E isso vai fazer o quê?
isso vai gerar maior crise, maior desemprego, maior pobreza, aquilo que você disse. Mas, Gabriel, a gente já está chegando no final do programa, eu queria que você concluísse aqui a nossa participação, dizendo o que você achou ontem, né? Ontem, não sei se você assistiu toda, mas eu vi algumas apresentações, algumas sustentações no Supremo Tribunal Federal em relação àquele julgamento da Ordem dos Advogados do Brasil, do Zé Eduardo Cardoso, como você disse, que trabalhou e você é parte do grupo de advogados que representa o nosso partido, o PCdoB, não é? Nessa ADI, em relação à prisão de segunda instância. O que mais te tocou no dia de ontem, né? Porque eu vi que foram vários aspectos, foram aspectos legais, mas eles usaram a questão legal da Constituição para justificar uma série de preocupações, entre elas o alto nível de encarceramento que o Brasil vive hoje. E se manter essa análise que é contra a Constituição da prisão já da segunda instância, o que vai fazer é apenas aumentar o encarceramento no Brasil, não é? Mas qual é a tua impressão das sustentações no dia de ontem? Mexeu, será que, com o ministro do Supremo? Olha, comigo mexeu bastante. Nós tivemos em tribuna sustentações emocionantes, algumas até me levaram às lágrimas. A sustentação em especial do defensor público do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Carriello, que fez um discurso em defesa da Constituição e recuperando a memória de Marielle e de Ágata. O Pedro Paulo Carriello me levou às lágrimas, vou confessar, porque ele conseguiu sintetizar com argumentos jurídicos e históricos a relevância dessa causa. Nós tivemos a sustentação de uma mulher negra fantástica, advogada Silvia Souza, que representou também muito bem a relevância dessa causa para o nosso povo pobre, negro e periférico, além das brilhantes sustentações de José Eduardo Cardoso, Fábio Tufik, Leonardo Sica, Juliano Breda. Todas as sustentações deram a dimensão da relevância e da importância dessa causa. Faço só uma exceção, com todo respeito aos colegas que hoje representam o Partido Patriota, que, na minha opinião, foi o único ponto fora da curva nas sustentações, infelizmente, indo em caminho contrário do que foi a peça inicial e até usando de argumentos com os quais eu discordo veementemente do ponto de vista jurídico e até constitucional. Mas o fato, então, é que as sustentações foram muito bem feitas, brilhantes, colocaram a discussão em seu real e verdadeiro patamar. Do ponto de vista jurídico, foram muito hábeis ao demonstrar que essa mudança de interpretação do Supremo Tribunal Federal viola a própria Constituição, que essa alteração desonera o sistema de persecução criminal, de provar a exaustão, a culpa de alguém, né? Desonera os órgãos de investigação de atuar de forma diligente até o último momento para que provem a culpa de alguém que vai ao sistema de justiça, porque a liberdade é o valor mais fundamental de um Estado democrático de direito ao lado da vida. Ela não pode ser tratada por argumentos da arena romana. É momento de se combater a corrupção, portanto, que se afaste a presunção de inocência. Isso não cabe para um país com a história brasileira, que em 1988 se reencontrou com uma série de arbitrariedades e tentou superá-las com uma Constituição cidadã. As sustentações orais, portanto, elas conseguiram colocar em relevo essa matéria e essa questão e certamente, na minha opinião, vão contribuir para a formação de opinião por parte dos ministros e, quem sabe, termos aí uma maioria até mais folgada e relevante do que a que alterou a interpretação dessa matéria. Agradeço muito a participação no programa, Vanessa, também ao PCdoB por nos confiar a participação nessa ação tão relevante para a história constitucional brasileira. Olha, Gabriel, você falando aí, eu me lembrando, sabe o quê? Uma semana depois que o presidente Lula foi preso, em Curitiba, nós estivemos um grupo de senadores com ele, né?
E ele, uma das coisas que ele nos disse, e era a grande esperança dele, que em breve, né, daquela época, mais de um ano, o Supremo enfrentaria essa questão, né? A possibilidade da prisão já após julgamento em segunda instância, que é completamente inconstitucional, ou seja, passaram-se mais de um ano para a gente ver esse julgamento em pauta, né? Mas é isso que você coloca, a esperança, ela nunca nos abandonará, e o que a gente tem que fazer é transformar a nossa esperança em luta, em organização. É por isso que hoje eu quero acabar lendo aqui algumas observações. Primeiro, o Gesimari, dizendo assim, ótima análise, professor, mandando um abraço para você, viu, Gabriel? Boa, Maria Eugênia, ela diz o seguinte, Obrador vai dar conta com a população, difícil, mas vai. A Elisete diz o seguinte, ridículo esses tais de patriotas, se refere ao Partido Patriotas, né? César Fábio, sem justiceiros de vassouras. Aí vem aqui Paula Maria, o Brasil inteiro tinha que vir de carreata para a frente do Supremo Tribunal Federal. Em rede social não tem vitórias. Aí aqui, também mais crítica por Vanilla ao Patriotas, o César Fábio diz o seguinte, judiciário não legisla, correto. Michele, o Patriota foi ridículo, principalmente o carinha lá que fez a defesa. Elisete, aí vem a Vanilda, vocês arrasam nas informações e pontos de vista. Isso é um elogio para você, viu, Gabriel? É para você, que eu também estou adorando as tuas análises aqui. Paulo Maia diz o seguinte, STF terá que cumprir o dever constitucional. Lula livre e Moro e Dallagnol presos já. Olha, o ministro Gilmar Mendes é que diz, não é? Que eles cometeram, no âmbito da Lava Jato, crimes, inclusive atos de corrupção, mas eles ainda vão se ver com a justiça brasileira, eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Miriam Regina diz o seguinte, Silvia Souza foi grande, que é essa negra, que foi a única mulher, né, Gabriel, que fez sustentação, e dizem, eu ouvi muitos elogios a ela. Gisley, Lula presidente, já, o Brasil não pode mais esperar. E aí vai, Paula Maria, Maria Eugênia, Paulo Falcão, Antônia Lima, muito obrigada, viu, gente? Obrigada a você, Gabriel, obrigada a você, Mussara, todos que nos ajudam aqui no Canal Esquerda. Obrigada, John, beijo para vocês. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, um abraço.